A expectativa no Vasco após a saída de Luiz Melo do cargo de CEO da SAF é que haja um aumento no diálogo entre o clube associativo e o departamento de futebol. O trabalho do ex-dirigente, que deixou o clube ontem, 25, vinha sendo contestado e o isolamento se mostrava cada vez maior. O que aconteceu? Horas após o anúncio das mudanças na pasta, Lúcio Barbosa foi nomeado CEO interino. Foi realizada uma reunião onde foi passado o bastão e se traçou objetivos ainda para esta janela de transferências, que termina em uma semana. Segundo o UOL apurou, clube associativo, que detém 30% das ações, e membros da SAF estavam distantes sob a gestão de Melo, que era o responsável por essa conexão. Um dos casos que ilustra tal distanciamento foi que Melo chegou a receber uma moção de repúdio do Conselho Deliberativo por ter recusado 2 convites para prestar esclarecimentos. Até mesmo no dia a dia do futebol a linguagem já não era a mesma e a relação era fria. Os resultados negativos em campo também ajudavam para o tal clima. Pessoas ouvidas pelo UOL elogiaram a escolha por Lúcio. Ele ser vascaíno foi ponto citado, após as questões envolvendo o fato de Luiz Melo ser torcedor do rival Flamengo. O ex-CEO chegou a ser alvo de uma investigação interna para saber se era sócio do rubro-negro quando assumiu o cargo, o que seria infração ao termo de posse. O episódio ampliou o desgaste entre as partes. A ausência de interlocução com Luiz Melo foi relatada também em outros departamentos que estão sob o guarda-chuva da SAF e, consequentemente, do CEO. A expectativa é que Lúcio Barbosa consiga refazer alguns laços e haja maiores trocas de informações entre clube associativo e SAF, nos mais diversos planejamentos. Mudança em meio à crise. A alteração no organograma do futebol vascaíno acontece em meio a uma grave crise. O time é o lanterna do Brasileiro, com apenas 9 pontos em 15 partidas. O Cruz Maltino corre contra o tempo na janela de transferências para fechar com reforços que possam mudar o patamar da equipe e conseguir a evolução necessária na árdua luta para se livrar do rebaixamento. Até aqui, em 15 compromissos, foram apenas 2 vitórias, sendo a mais recente há um mês, contra o Cuiabá. Recém-chegado, o técnico Ramon Dias não esconde a expectativa pela chegada de novos nomes ao elenco. Nova função. Em comunicado, a 777 informou que Luiz Melo vai começar a transição para um cargo executivo no 777 Futebol Group. Na prática, segundo o UOL apurou, ele fará parte de um conselho gestor do grupo, mas já sem ligação alguma com o Vasco. A mudança não foi avaliada como uma promoção. Descontentamento antigo. Luiz Melo foi presidente da APFU, Autoridade Pública de Governança do Futebol, e neste período se aproximou de Adriano Mendes, vice-presidente de Controladoria no mandato de Alexandre Campelo e vice de Finanças na gestão de Jorge Salgado. Ele se tornou o elo de Melo com o Vasco. Luiz foi o escolhido para ser o CEO na gestão de Salgado. Desde o começo, a íntima relação dele com o Flamengo rendeu contestações por parte da torcida. A relação dele com os vices tinha arestas, mas o descontentamento se tornou mais forte quando Luiz Melo, então CEO da associação e presente nas negociações com a 777, assumiu o cargo na SAF. Os relatos foram de que, após a implementação do novo CNPJ, o diálogo passou a ter ainda mais barreiras.